Bem-vindos ao canal Profecias Marianas. No vídeo de hoje vamos conhecer a história de São Cosme e Damião. Viajaremos através dos séculos para desvendar a extraordinária vida desses gêmeos idênticos, médicos e mártires e de fé inabalável. Antes eu te peço que deixe seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito e ative o sino das notificações. O juiz ordenou que eles fossem lançados em uma grande fogueira, mas as chamas se afastaram deles. Em seguida, foram instruídos a serem colocados em um dispositivo de tortura. No entanto, um anjo do Senhor os protegeu. O juiz então determinou que os irmãos fossem presos e ordenou que Cosme e Damião fossem crucificados e apedrejados pela multidão, mas as pedras voltaram contra aqueles que as lançaram, ferindo muitos. O juiz, preenchido de loucura, fez com que os irmãos ficassem ao lado da cruz e ordenou a 4 cavaleiros que atirassem flechas em Cosme e Damião. No entanto, as flechas se voltaram contra os agressores. Ao testemunhar esses eventos inexplicáveis, o juiz ficou completamente perplexo, atormentado ao ponto de morte, e, em seu desespero, ordenou que os irmãos fossem decapitados juntos. No dia de hoje, a Igreja Católica celebra os santos Cosme e Damião, gêmeos idênticos, médicos e mártires amplamente venerados tanto no Oriente quanto no Ocidente desde a época de sua morte. Embora detalhes precisos de suas vidas permaneçam envoltos em mistério, sua história lendária nos oferece um inspirador exemplo de fé e coragem da Igreja primitiva. Acredita-se que Cosme e Damião tenham nascido em Cirro, na atual Síria, e posteriormente se mudado para o Golfo de Iskenderun, na Cilícia, atual Turquia, no III século. Criados por pais cristãos, eles receberam educação em medicina e se tornaram médicos. Naquela época, médicos costumavam ser pagos com base em suas reputações. Alguns atendiam aos ricos e recebiam salários fixos, enquanto outros cobravam por consulta. No entanto, devido à sua fé cristã, Cosme e Damião optaram por realizar um ato extraordinário para evangelizar a comunidade predominantemente pagã em que viviam. Ofereceram tratamento médico gratuito. Esse ato caridoso lhes valeu o epíteto de anargiroi, que significa sem prata. Essa prática incomum atraiu a atenção de seus conterrâneos e levou muitos a adotar a fé cristã. Segundo as lendas, eles eram médicos habilidosos que curavam muitos por meio de suas orações, além de seus conhecimentos médicos. Uma lenda, por exemplo, narra que eles foram os pioneiros no transplante de perna para um amputado, um evento frequentemente retratado em arte religiosa. Por volta do ano 287 ou 303, as datas variam nos registros, o prefeito romano Lísias da Cilícia prendeu os gêmeos Cosme e Damião. Na época, cristãos proeminentes frequentemente eram os primeiros alvos de perseguição. Como era costume, os irmãos receberam a oportunidade de renunciar publicamente à sua fé e adorar os deuses romanos para salvar suas vidas, mas eles recusaram e foram condenados à morte. Diversas lendas cercam os eventos de sua morte, descrevendo tentativas de tortura e execução que falharam miraculosamente. Eventualmente, Cosme e Damião, juntamente com 3 de seus irmãos, foram decapitados. Acredita-se que Cosme e Damião tenham sido sepultados em Cirro, sua suposta cidade natal, e, desde então, têm sido objeto de ampla veneração. Muitos relatos de curas miraculosas estão associados à sua intercessão. Dentro de um século após seu martírio, igrejas foram construídas em sua honra em locais como Jerusalém, Egito e Mesopotâmia. No VI século, o imperador romano Justiniano restaurou a cidade de seu sepultamento e, em agradecimento por uma cura miraculosa atribuída a eles, trouxe suas relíquias para Constantinopla, onde uma igreja em sua homenagem se tornou um local popular de peregrinação. Nessa igreja, uma tradição começou em que os fiéis passavam a noite em oração junto ao túmulo, buscando curas miraculosas para suas doenças. Essa prática resultou em muitos relatos de milagres ao longo dos séculos. Também no VI século, o Papa Símaco incluiu os nomes de Cosme e Damião no cânon romano, a oração eucarística e,
E o Papa Félix IV converteu um antigo templo pagão do século IV em Roma, no Fórum da Paz, na Basílica de Santos Cosme e Damião. Apesar das várias renovações, os mosaicos do século V que retratam sua história são considerados algumas das obras mais reverenciadas da arte sacra em Roma. Embora jamais conheçamos os detalhes exatos da vida e do martírio dos santos Cosme e Damião até que alcancemos a glória celestial, as virtudes que eles personificam devem servir de inspiração e encorajamento. Seu exemplo de evangelização por meio de serviço gratuito e altruísta em nome de Cristo é digno de imitação, assim como sua coragem e fidelidade a Cristo diante da perseguição. Sua intercessão por aqueles que estão doentes deve nos incentivar a confiar em sua ajuda para os enfermos de hoje. Santos Cosme e Damião foram tocados por Cristo e buscaram compartilhar sua fé por meio de um serviço altruísta e gratuito aos necessitados em busca de tratamento médico. Mesmo diante da perseguição, permaneceram firmes em sua fé, preferindo a morte ao pecado. São Cosme e Damião, segundo relatos, curaram cegueira, febre, paralisia e muitas doenças. Quando a perseguição liderada por Diocleciano teve início, o prefeito Lísias ordenou a prisão de Cosme e Damião, instando-os a renunciar à sua fé cristã. No entanto, os gêmeos permaneceram firmes e inabaláveis, resistindo à tortura. Segundo a tradição, eles não sofreram danos nem mesmo quando submetidos à água, ao fogo e ao arder da cruz. Sua coragem e devoção os acompanharam até o momento em que foram decapitados por uma espada. Além de Cosme e Damião, seus 3 irmãos, Antimo, Leôncio e Euprepio, também enfrentaram o martírio por sua fé. A execução ocorreu em 27 de setembro, provavelmente entre os anos de 287 e 303 d.C. Posteriormente, surgiram relatos lendários que envolviam os gêmeos, muitos deles relacionados às suas relíquias. Os restos mortais dos mártires foram sepultados na cidade de Ciro, na Síria. O imperador Justiniano restaurou grandiosamente a cidade em homenagem a Cosme e Damião, após alegadamente ser curado de uma doença grave por intercessão dos santos gêmeos. Justiniano também empreendeu a reconstrução e ornamentação da igreja dedicada aos mártires em Constantinopla, transformando-a em um renomado local de peregrinação. A devoção aos São Cosme e Damião se espalhou rapidamente para além de Constantinopla. Relatos de seus martírios foram reescritos por diversos autores, incluindo André de Creta, Pedro de Argos, Teodoro II Láscaris e um certo Maximus, por volta de 1300. Essas histórias foram preservadas em várias línguas, como siríaco, copta, georgiano, armênio e latim. Já no século IV, igrejas dedicadas a esses santos gêmeos foram estabelecidas em locais como Jerusalém, Egito e Mesopotâmia. A devoção a esses santos se espalhou rapidamente tanto no Oriente quanto no Ocidente. Teodoro registrou a divisão das relíquias que supostamente pertenceram a eles. Essas relíquias, tidas como miraculosas, foram sepultadas na cidade de Ciro, na Síria. Arcebispo Proclúzio e o imperador Justiniano ergueram igrejas em homenagem a esses mártires. Justiniano, após ter sido curado de uma doença grave, alegadamente graças à intercessão de Cosme e Damião, construiu e decorou suntuosamente sua igreja em Constantinopla, transformando-a em um renomado local de peregrinação. Em Roma, o Papa Félix IV rededicou a Biblioteca da Paz como uma basílica em honra de São Cosme e Damião, localizada no Fórum de Vespasiano. Embora a igreja tenha passado por várias reconstruções, ela ainda é famosa pelos seus mosaicos do século VI que retratam os santos. Crânios que alegadamente pertenciam a Cosme e Damião são venerados no convento de Las Descalzas Reales das Clarissas em Madrid desde 1581, um presente de Maria, filha do imperador Carlos V. Estes crânios haviam sido anteriormente levados de Roma para Bremen no século X e, em seguida, para Bamberg. Outros crânios, que também se acredita serem dos santos, foram descobertos em 1334 pelo arcebispo Burchard Grelle de Bremen.
Ele milagrosamente recuperou pessoalmente as relíquias que teriam sido muradas e esquecidas no coro da Catedral de Bremen. Para celebrar a recuperação das relíquias, o arcebispo e o capítulo organizaram uma festa em Pentecostes em 1335, quando as relíquias foram transferidas de sua posição na parede para um lugar mais digno. Grelle afirmou que essas relíquias eram as mesmas trazidas de Roma em 965 pelo arcebispo Adalbert. Um relicário, feito pelo mestre construtor da catedral Johann Emmelin, foi concluído por volta de 1420. Esse relicário, feito de carvalho esculpido e coberto com ouro e prata, é considerado uma importante obra de ourivesaria medieval. Em 1649, o capelão de Bremen, que na época era luterano, vendeu o relicário sem as cabeças para Maximiliano I da Baviera. As duas cabeças que se acreditava serem dos santos permaneceram em Bremen e passaram para a posse da pequena comunidade católica romana. Elas foram exibidas na Igreja de São João de 1934 a 1968 e, em 1994, foram enterradas na cripta. O relicário agora está em exibição na Igreja Jesuíta de São Miguel, em Munique. Desde pelo menos 1413, outro par supostamente de crânios dos santos está guardado na Catedral de Santo Estevão, em Viena. Outras relíquias são reivindicadas pela Igreja de San Giorgio Maggiore, em Veneza. A igreja celebrava São Cosme e Damião no calendário romano geral em 27 de setembro. Mas em 1969 foi movida para 26 de setembro. Essa mudança ocorreu porque 27 de setembro é o Dies Natalis, dia de entrada no céu, de São Vicente de Paulo, que agora é amplamente venerado na Igreja Latina. No rito extraordinário, se mata em o dia 27. Vamos agora rezar uma oração a São Cosme e Damião. Essa oração é aprovada pela Igreja Católica. São Cosme e Damião, que, por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Espero que você tenha gostado de conhecer sobre São Cosme e Damião. Esse vídeo foi feito dentro da perspectiva e tradição da Igreja Católica. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe essa história com mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber mais vídeos como esse. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Vou deixar, aqui no final do vídeo, de sugestão mais 3 vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima, e que Nossa Senhora abençoe você imensamente.